aí, galerinha, tudo bom? Vamos trabalhar aqui juntos hoje, né, nessa parte de zoologia, tá? A gente tá começando agora o módulo de zoologia, né? O reino animal em si. Então a gente vai começar a trabalhar filo por filo, os 9 filos da zoologia do ensino médio, né? Sabendo que a gente vai trabalhar esses 9 filos visando a ideia do Enem, tá bom? Para a gente começar a falar de zoologia, é importante dizer que zoologia é a parte da biologia que estuda o reino animal, o reino animalia, o reino metazoa, né? Esse reino animal, ele é subdividido em 2 sub-reinos. Quais são esses sub-reinos? É bem simples. Eu tenho o sub-reino Parazoa e eu tenho o sub-reino Eumetazoa. Bem, qual é a diferença entre eles? O reino Parazoa é aquele reino formado por... Perdão, o sub-reino Parazoa, ele é o sub-reino formado por animais que não possuem tecidos verdadeiros. Já o sub-reino Eumetazoa, ele é formado por animais que possuem tecidos verdadeiros. Aí você fala, Tiago, vou ter que decorar isso? Vai. Mas de uma forma bem simples. Por quê? Porque o único filo que pertence ao sub-reino Parazoa são os poríferos. Os primeiros animais a surgirem na face da Terra. Tá bom? Beleza? Todos os 8 filos, ou seja, os demais filos da zoologia, pertencem ao sub-reino Eumetazoa, tá bom? Então, Parazoa eu tenho os poríferos e Eumetazoa eu tenho os demais filos, que vai lá de quinidários até os cordatos, até nós, tá bom? Beleza? Então, olha só, quando a gente fala de porífero, é importante entender que os poríferos, eles são animais, tá certo? São pluricelulares, mas eles não possuem tecidos verdadeiros, logo são parazoários, são parazoa, né? Pertencem ao sub-reino Parazoa. Esses animais são os primeiros animais a surgirem na face da Terra pela ideia evolutiva, tá bom? É um animal que ele é fixo, ele é imóvel, ele não se locomove, tá certo? Ele é tão rudimentar esse animal que ele não tem sistema nervoso, ele não tem sistema digestório, ele não tem sistema excretor, tá certo? Ele não tem locomoção, beleza? Para você ter ideia, apesar de o porífero ser pluricelular, apesar de eu ter poríferos que chegam até alguns metros de comprimento em alguns lugares do mundo, esses poríferos, a digestão dele é exclusivamente intracelular, para você entender quanto rudimentar é esse animal. Nenhum sistema ele possui, nem sistema digestório ele possui. Todas as trocas, seja ela gasosas, seja ela de substâncias, seja excretora, todas essas trocas de substâncias fazem célula a célula. Ou seja, apesar de ser um ser pluricelular, multicelular, ele se comporta como um ser unicelular. Beleza? Visto que todas as atividades fisiológicas dele são restritas à ideia unicelular. Tá bom? Beleza? Mas são pluricelulares, são animais. Tá certo? São heterótrofos, são animais pluricelulares, tá bom? Beleza? Alguns taxonomistas até gostam de discutir sobre isso, se porífero realmente deveria pertencer ao reino animalia, e por que não retirar ele, visto que não tem tecido verdadeiro, e colocá-los, né, no reino protista, no antigo reino protista, né? Mas isso até hoje não existiu, e os poríferos continuam sendo classificados como o primeiro reino o primeiro filo do reino animalia, pertencendo à ideia do sub-reino Parazoa, tá bom? Certo? Tranquilo, galera? Vamos começar aqui a trabalhar com a parte anatômica do corpo do porífero, tá? Qual é a parte, o que é que eu devo entender do porífero? Bem simples, vê. Uma coisa fundamental entender no corpo do porífero é a anatomia dele e, posteriormente, entender as células e suas funções. Entendeu a anatomia do corpo do porífero, ou seja, o formato do corpo do porífero. Entendeu quais são as células que ele tem, entendeu as funções das células, pronto, acabou-se. Tá certo? Não tem muito o que fazer mais não. A não ser uma visão rápida, pequena da ideia reprodutiva do porífero. Na paz? Então olha aqui para o quadro para que a gente possa trabalhar a anatomia desse bicho aqui. Olha para cá. Vê. Tá aqui a anatomia do porífero. Tá aí um corte transversal de um tipo de porífero, tá certo? Se você observar, poríferos, né? Poríferos, poro, buraco. Feros vem de fera, animal. Então é um animal que tem um corpo cheio de buracos. Se a gente voltar essa imagem inicial aqui, de abertura da aula, tu vai ver que eu vou ter um animal fixo, parado, né? Muita gente fala, isso aqui é um coral. Não, é um porífero, é uma esponja do mar, tá certo? Eu tenho vários buracos, pequenos orifícios no corpo desse animal, tá certo? Pequenos orifícios que você vai visualizar no corpo desse animal, e tu vai ver sempre uma cavidade maior na parte superior do corpo do animal. Essa cavidade aqui,
tá certo? Beleza? Vamos sair dessa ideia e vamos começar a trabalhar com aquela imagenzinha que a gente tem aqui, que é essa parte aqui da anatomia dele. Tá aí, ó, a anatomia dele. Fiz um corte no corpo do porífero. Aqui pelo desenho dá pra ver muito bem os poros, tá certo? Por onde passa a água no corpo do animal. Eu tenho os poros aqui. Tá certo? Beleza? Eu vou ter aqui essa cavidade aqui no corpo do animal grande, que ela acompanha todo o corpo do animal, por onde a água entra, e eu vou ter esse orifício aqui por onde a água sai. O caminho que a água faz no corpo do porífero, tá certo? Sempre é poro, sempre é essa cavidade aqui que a gente chama de átrio ou espongiocele, e ela sempre sai pelo ósculo. Então eu tenho poro, átrio e ósculo, que é essa cavidade superior do porífero, tá bom? Sempre assim, Tiago, sempre assim, tá certo? Poro, átrio e ósculo é o caminho que a água faz no corpo do porífero. Quando essa água ela passa pelo corpo do porífero, tá certo? Partículas alimentares chegam até o corpo desse animal. Quando as partículas alimentares chegarem no corpo desse animal, né, vai ocorrer a captura do alimento, dessas partículas alimentares, tá certo? Que onde vai ocorrer uma digestão intracelular exclusivamente. Essa cavidade aqui que você está vendo, chamada de átrio ou espongiocele, tá certo? Que está escrito aqui átrio ou espongiocele, beleza? Ela não é uma cavidade digestiva. Eu quero que você olhe para mim agora, para que a gente possa entender isso melhor. Vê. Essa cavidade não é uma cavidade digestiva. O que seria uma cavidade digestiva? A cavidade digestiva é uma parte do sistema digestório. É uma cavidade que existe no corpo do animal. E onde nessa cavidade são lançadas enzimas para que ocorra o processo digestivo. Então, uma cavidade, um cano. Dentro desse cano, o alimento passa. Por esse cano são lançadas enzimas, os sucos digestivos. E ali ocorre a digestão do alimento. Esse próprio cano, essa própria cavidade, se encarrega de absorver nutrientes e jogar para o sangue. Tá certo? Não existe isso no corpo do animal, não existe isso no porífero. O átrio, ou a espongiocele, é uma cavidade no corpo do animal, mas não é uma cavidade digestiva, não tem essa função. Lembre, não existem sistemas, não existe sistema digestório, excretor, respiratório no porífero, tá certo? Nenhum desses sistemas ainda existe nele, beleza? Bem rudimentar. Olha de novo para nossa imagem aqui no quadro, vê. Olha para cá. Então, olha só, a água ela entra, acompanha as setas em azul aí. A água entra pelo poro, tá certo? Esse poro inalante pode ser chamado de ósculo também, tá? Ósculo. Pode ser chamado de ósculo, tá? Ósculo. Ou poro, simplesmente. Ósculo ou poro. Deixa eu mudar aqui, a letra tá feia demais hoje. Hoje tá terrível. Deixa eu escrever aqui para você melhor. Ósculo não, perdão. Ósteo, né? Ósculo é aquela cavidade maior, tá aqui em cima, escrito ósculo. É o ósteo. É o ósteo, tá certo? Esse poro pode ser chamado de ósteo. Esse buraco, esse poro, até isso é célula no corpo do porífero, tá bom? Se você olhar aqui, ó, o corte anatômico, tu vai ver que existe uma célulazinha chamada de porócito, que é exatamente esse poro. Tá bom? Eu vou ter uma camada de células que vai revestir o corpo do porífero externamente e eu vou ter uma camada de células que vai revestir o corpo do porífero internamente. Essa camada de células que reveste o corpo do porífero externamente nós chamamos de pinacócitos. Está aqui, ó. Né? Parece esse piso, né? Um pavimento, né? Uma lajotazinha que reveste o corpo do porífero externamente. São os pinacócitos. Função, revestimento do corpo do porífero. E eu tenho um grupo de células que mais lembram espermatozoides que revestem o corpo desse animal internamente, tá certo? Essas células nós chamamos de coanócitos. Aqui estão elas. Eu tenho um coanócito, tá certo aqui. O coanócito, ele possui essa estrutura aqui chamada de colar, ou colarinho, que na verdade é uma expansão citoplasmática do coanócito, e eu vou ter esse flagelo aqui, tá certo? Esse batimento flagelar não serve para que o coanócito venha se locomover. Na verdade, esse batimento flagelar aqui, tá certo? Tem a ver com o caminho da água que ele faz no corpo do animal. A água no corpo do porífero sempre vai seguir o caminho poro, átrio e ósculo. Sempre poro, átrio e ósculo. E essa passagem de água só passa nesse sentido, poro, átrio e ósculo, devido ao batimento flagelar dos coanócitos, tá certo?
Beleza? Então o coanócito obriga que a água faça esse movimento aí. O coanócito tem uma outra função além de executar esse batimento flagelar, né? E executar esse caminho da água no interior do corpo do animal. Ele tem uma função muito importante que é a função digestiva. O que acontece? Eu falei para você agorinha que a água entra no corpo do animal trazendo partículas alimentares. À medida que a água e as partículas alimentares vão entrando no corpo do animal, os coanócitos, eles começam a absorver, a capturar essa partícula alimentar exatamente pelo colar ou colarinho, tá certo? Essa partícula alimentar entra na célula coanócito, tá certo? Ele digere parcialmente essa partícula alimentar e vai mandar para uma outra célula chamada amebócito essa partícula alimentar. Deixa eu limpar aqui para que você veja bem o amebócito. Tu vai ver aqui ó, que o coanócito ele está na parte externa, na parte interna do corpo do animal. Mas se tu vê dentro do corpo do animal, eu tenho aqui o amebócito. O amebócito fica nessa camada do porífero, nessa camada a corpórea do porífero. Essa camada corpórea do porífero, aonde eu encontro o porócito, aonde eu encontro o amebócito, é chamada de mesoílo. Tá? Mesoílo é essa camada aqui no corpo do porífero. Bem, o coanócito, ele vai capturar o alimento, vai digerir parcialmente esse alimento e vai mandar para o amebócito. O amebócito ele vai fazer o quê? Vai terminar de digerir o alimento e vai distribuir esse alimento por todo o mesoílo, ou seja, por todo o corpo do animal. Então a digestão do porífero ela é exclusivamente intracelular. Feita por quem? Por coanócitos e por amebócitos. Tá certo? Beleza ou não? Tranquilo? Na paz, né? Galera, vê só. O corpo do porífero em si, ele também é sustentado por algumas estruturas. Eu quero que você olhe para mim, agora nesse momento. Olha para cá, vê. O corpo do porífero, ele tem um sistema de sustentação. Mas são animais invertebrados, tá? Não tem vértebras, são invertebrados. Os únicos vertebrados, ou melhor, os primeiros vertebrados só vão surgir lá no filo cordata, que é o último filo da zoologia. O resto tudo é invertebrado, assim como os poríferos também são invertebrados. Agora veja, o corpo desse animal, ele tem elementos de sustentação, que nós chamamos de elementos esqueléticos, tá certo? Esses elementos esqueléticos do corpo do porífero são dois tipos. As espículas, que são estruturas pontiagudas formadas de carbonato de cálcio de sílica, e eu tenho uma estrutura proteica, a proteína do porífero chamada de espongina. Aquela imagem que está vendo ali no quadro é exatamente a espongina, tá certo? Essa rede de estruturas. Antigamente, muito antigamente, alguns europeus, por exemplo, eles costumavam capturar um tipo de porífero especial para usar como esponja de banho. Era um porífero que ele não tinha espícula, só tinha espongina, portanto o corpo dele era macio. E aí eles capturavam esse porífero, ressecavam ele, desidratavam ele, e essa rede de espongina que ficou no corpo do porífero, eles vendiam. Né? Isso é proibido fazer isso hoje, obviamente, né? Uma captura indiscriminada de determinado animal. Isso não se faz mais. Mas é interessante observar isso, por quê, Tiago? Porque a espongina dá essa característica macia ao corpo do porífero. Já a espícula dá a ideia pontiaguda, de modo que se você pegar, por exemplo, um porífero, qualquer que seja ele, que possui espículas, e começar a passar pela sua pele e esfregar, você corre o risco de gerar um esfolamento da pele. Eu ia falar de esfoliar a pele, que é a ideia de esfoliar, mas não é não. É de esfolar literalmente, rasgar, sangrar, machucar a sua pele por causa das espículas. São estruturas pontiagudas formadas de carbonato de cálcio e de sílica, aquela substância que forma o vidro, tá certo? Beleza? Então olha para o nosso quadro, olha para a nossa anatomia do porífero aqui, rapidinho. Vê só, tu tá vendo aqui, ó, as espículas. Se tu olhar aqui para o mesoílo, para o corpo do porífero, tu vai ver algumas estruturas aqui, ó, tá vendo? Meio pontiagudas, são as espículas. Então eu vou ter a espongina, que é essa imagem aqui, essa foto, e tu vai ter as espículas que vão formar o corpo do porífero. Tá aí uma rede de espículas. Aqui são as espículas que podem compor o corpo do porífero. São pontiagudas e por isso podem machucar. Espongina mais espículas formam os elementos esqueléticos do corpo desse animal. Tá bom? Beleza? Deixa eu dar uma limpada aqui. Próximo passo aqui é o seguinte, isso aqui já é um pouco mais específico, mas eu só vou citar para você, tá? Alguns poríferos, eles têm corpos diferentes, formas diferentes. E existem três formas
do corpo, morfológicas do porífero. É o tipo ascon, o tipo sicon e o tipo leucon. Tá certo? Ascon, sicon e leucon. A gente chama de asconoide, siconoide e leuconoide. É apenas alterações no formato do corpo do porífero. Tá certo? Mas que não vem muito ao caso, não. A gente geralmente, quando fala de porífero, a gente sempre fala do tipo asconoide. Tá certo? Que é esse mais comum aqui que você está vendo. O tipo siconoide e o tipo leuconoide, eles são menos citados, tá bom? Beleza? Então eu vou passar rapidinho aqui, porque não tem muito interesse no nosso Enem isso não. Tá? Beleza? A reprodução assexuada dos poríferos. Esses poríferos, eles podem se reproduzir por uma estrutura chamada brotamento também. O que é um brotamento, Tiago? Tá aqui, ó. Tá aqui o porífero, tá? Tá aqui o poríferozinho. Do corpo do porífero vai nascer um broto. Esse broto se destaca, cai no chão, se fixa aqui e dá origem a um porífero maior. É chamado brotamento isso aqui. É uma reprodução assexuada, tá? O brotamento. Brotamento é uma reprodução assexuada. Juntamente com o brotamento pode existir o processo chamado de gemulação. O que é gemulação? Eu quero que você olhe para mim, para a gente comentar a respeito de gemulação. Vê, gemulação na verdade é uma reprodução assexuada dos poríferos, bem comum de poríferos de água doce de rios sazonais. O que é um porífero de água doce de rio sazonal? De água doce, de águas continentais, né? De rio. O que é um rio sazonal? É um rio que em determinadas épocas do ano ele aparece. E quando chega o período da seca, aquele rio desaparece dali, não está mais ali, tá certo? O que é que acontece então? Quando o rio está presente, ele passa alguns meses ali presente, existe uma fauna e uma flora aquática. Né? E pode existir peixes, pode existir crustáceos e existem poríferos naquele rio. No entanto, quando chega no período da seca, aquele rio vai secar. Quando ele secar, toda aquela parte de fauna que existia naquele rio vai morrer, inclusive os poríferos, tá certo? O que foi que esses poríferos de rios sazonais desenvolveram? Um modo de resistência à seca. Como assim? Durante o processo de enchente desse rio, o próprio porífero, dentro do corpo dele, produz as gêmulas. O que são gêmulas? São estruturas rígidas, formadas geralmente de espículas, onde no interior dessas gêmulas eu tenho uma célula especial chamada de arqueócito. O arqueócito é como se fosse a célula tronco do porífero, tá certo? Então o que acontece nesse arqueócito? O porífero morreu, secou. Quando ele morre, tá lá o arqueócitozinho, fica lá no sol. Quando esse rio voltar a encher novamente, a água entra nessas gêmulas, vai tocar no arqueócito e o estímulo da água sobre o arqueócito faz com que essas células se multipliquem e formem os demais poríferos, tá certo? Então a gemulação é uma reprodução assexuada, sim, assexuada, no entanto é de rios sazonais e de poríferos de rios sazonais, tá bom? Beleza? A última tipo de reprodução, olha para cá pro quadro. Tu tá vendo aí a gêmula, né? Essa imagem da gêmula aí, ó, para você, formada de espículas com os arqueócitos aqui, né? A célula tronco do porífero. E por último, a reprodução sexuada dos poríferos. Tá aí, tá certo? Libera espermatozoide, libera óvulo. O espermatozoide de um porífero vai até o corpo de outro porífero para que ocorra o processo de fecundação. A fecundação ocorre, vai formar um embriãozinho. Desse embrião vai sair uma larva ciliada, livre natante, chamada de anfiblástula. A larva ciliada do porífero é a anfiblástula, tá certo? Beleza? Tranquilo? A anfiblástula vai se fixar na terra e vai dar origem a outro porífero e assim sucessivamente. Tá bom? Reprodução sexuada dos poríferos. Galerinha, porífero é isso, tá certo? É uma maneira simples de se trabalhar. É um bicho simples, muito simplório, tá certo? Mas não menos importante, porque tem uma função ecológica muito grande, que é a função de filtração da água. Tá bom? Beleza? Até a próxima unidade. Falou, galerinha. Tchau, tchau.